Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Puxem a cadeira e se aconcheguem, pois já vamos começar. Esse podcast tem a participação de Brenda Manoeli, Daniela Lima, Geisa Nascimento, Luan Nascimento, Samara Azevedo e Thelma Belitardo. Vamos apresentar uma resenha sobre o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, originalmente publicado na década de 1960 nos Estados Unidos, e foi considerado um marco do movimento ambientalista na década de 1970, e até hoje é uma referência nos debates em saúde pública, por alertar o público sobre as ameaças que os poluentes químicos orgânicos trazem ao ambiente e à população. Havia um tempo onde tudo se harmonizava, fazendas prósperas com muitos pomares, plantações, flores belas, animais, peixes, aves, tudo em perfeita harmonia, até a chegada dos colonizadores que ali se instalaram. Um tempo depois, apareceram doenças misteriosas que acometiam animais, plantas e pessoas. Assim, Rachel Carson irá mostrar os impactos humanos sobre a Terra, demonstrados pela contaminação do ar, do solo, dos rios e dos mares, através de materiais perigosos e até letais. Tais materiais são substâncias químicas diversas, utilizadas para combater as chamadas pragas, e que ao final também atingem outros fins. Fixam-se no solo e adentram nos organismos, causando toxicidade e diversos agravos em plantas, animais e nos seres humanos. Nós vamos percorrer esse livro através de capítulos. Apresentaremos a seguir. O capítulo 1, Uma Fábula para Amanhã. Neste capítulo, a autora ela introduz na fórmula de fábula um misterioso lugar que é descrito através de suas belezas naturais e os diversos ambientes nos Estados Unidos. No entanto, é a chegada à primavera e, tragicamente, essas maravilhas elas acabam se perdendo, dando um lugar a uma pausa fúnebre e extensa nessas paisagens que acabam sendo acometidas por doenças e acabam sendo modificadas tragicamente com a dor e o sofrimento de seus animais e plantas. Desta forma, a autora ela também introduz o que se revelará através dessa fábula ao longo dos capítulos os fatos trágicos que são ocasionados pela introdução e uso intensivo dos agrotóxicos nos Estados Unidos, que são entre as décadas de 1940 e 1950. No capítulo 2, a obrigação de suportar, neste capítulo a autora ela vem mostrando que, devido à intensa campanha pública de combate às pragas, determinaram-se objetivos de erradicação de certos insetos e plantas por serem prejudiciais às lavouras. E com isso, o ar, a terra e os rios acabaram sendo contaminados e hoje, até hoje, todos nós pagamos muito caro pela alteração significativamente causada à natureza. O capítulo 3, Elixires da Morte. Neste capítulo, a autora ela aborda as características dos mais variados tipos de venenos que são sintetizados pela indústria química para o combate das chamadas pragas, e a busca de eficácia e a potencialização desses agrotóxicos. Águas de superfície e mares subterrâneos. Nesse capítulo, a autora faz uma menção à água, a água que possui um papel vital para a sobrevivência de todas as espécies, se tornou um meio de dispersão desses poluentes químicos, desses agrotóxicos utilizados na agricultura. Esses compostos orgânicos são carregados pelas águas da chuva, infiltrando no solo, atingindo lagos, rios, lençóis freáticos e o mar, e, consequentemente, atingindo a fauna e a flora, e as contaminando, e chegando a nós, seres humanos, que consumimos aqueles animais que estão afetados. Assim, a poluição já chegou ao bem mais precioso do planeta, que é a água. Os reinos do solo. Neste capítulo, a autora mostra como os venenos destroem o solo e a vida que há nele. Sem o solo, não há vida, porque as plantas não crescem, os animais não se alimentam e, consequentemente, não sobrevivem, e assim se quebra um ciclo em função da vasta contaminação causada pelos agrotóxicos. O manto verde da terra. Neste capítulo, a autora continua apontando a ignorância humana, que por fatores econômicos ainda utiliza os compostos químicos que se alastram pela terra,
afetando ecossistemas e matando inúmeras espécies que há na natureza, espécies na fauna e na flora. Capítulo 7. A devastação desnecessária. Neste capítulo, a autora descreveu um episódio que ocorreu uma devastação desnecessária devido à introdução do escaravelho japonês nos Estados Unidos, que chegou junto com madeiras importadas da Europa, sem uma fiscalização sanitária adequada. Assim, as autoridades públicas decidiram por exterminar esses escaravelhos com o uso de inseticidas. Esta suposta praga foi eliminada ao mesmo tempo em que, em poucos dias, peixes apareceram mortos às beiras dos rios e pássaros em meio a florestas. No capítulo 8, E Nenhum Pássaro Canta, se antes, como a autora demonstrou, a primavera surgia anunciada pela canção dos pássaros, agora foi silenciada pelo impacto causado através da pulverização de agentes tóxicos que interromperam a vida, pois os pássaros se alimentavam de minhocas contaminadas. Calavam-se assim o início da primavera com mais de 20 espécies mortas. No capítulo 9, Rios de Morte, este capítulo mostra o efeito da intensidade da pulverização com aviões nos Estados Unidos, o que levou à contaminação dos rios com DDT. Este fato causou tamanha tragédia, deixando à mostra milhares de toneladas de peixes mortos à margens dos rios, devido às chuvas que carregavam DDTs para os rios. Capítulo 10. Neste capítulo, a autora mostra a ação de aviões de pulverização para eliminar a mariposa branca e a formiga de fogo, cujo trabalho era pago por quantidade de veneno aplicado e não pela extensão de área a ser pulverizada. Assim, doses elevadas de químicos foram aplicadas por aviões várias vezes, para dar mais lucro combatendo junto os insetos que não faziam bem. Capítulo 11. A acessibilidade de pessoas comuns usufruírem de venenos para residências e locais de pequenas áreas determinou uma era de extermínios dos insetos, junto com aqueles usados na agricultura, sem reconhecer que com o passar dos tempos os humanos estavam se envenenando também. Capítulo 12. O preço humano. Pagou-se muito caro em comprometer a própria vida humana para usar venenos para solucionar um desajuste de pragas que o próprio homem foi responsável. Aumentaram as preocupações de ordem e saúde pública, pois a humanidade está aparecendo em seu próprio veneno. Capítulo 13. Em cada 4. Neste capítulo, a autora mostra que o câncer já existia, mas de uma forma até comum, mas não constante. Mas os venenos alteraram esse problema de câncer, passando a ser mais frequentes e em crianças. Capítulo 14. A natureza revida. Ao fazer da natureza algo que satisfaça somente os desejos humanos, eliminando certas espécies consideradas pragas, essas espécies se fortalecem para se manter mais resistentes aos químicos tóxicos e quem acaba sendo eliminado é o próprio homem. Capítulo 15. Os ribomos de uma avalanche. O pior aconteceu. Variadas moscas, mosquitos, piolhos e pulgas desenvolveram resistências aos venenos. Então, o que essas criaturas já eram transmissoras de doenças ficou ainda mais agravante a situação. Capítulo 16. A outra estrada. Neste capítulo final, a autora traz uma luz mostrando a oportunidade de reverter os estragos causados, que surgem em meio ao caos em que se encontra a natureza. Contudo, a autora mostra que está na mão do homem o bem que ele pode fazer, pois a natureza sempre seguirá o seu ciclo, seja para favorecer ou destruir o próprio homem. Bom, pessoal, como vimos até aqui, Rachel Carson nos alerta quanto aos danos e as consequências trazidas pelo uso dos agrotóxicos e nos deixa uma reflexão sobre o uso da tecnologia a favor da saúde humana. Nós precisamos buscar métodos não destrutivos da natureza, considerando todo o conhecimento científico que se tem sobre o que ocorreu no passado, sobre todo o conhecimento acumulado ao longo dos anos. Apesar de todas essas abordagens novas, nós devemos ter a consciência de que estamos lidando com vidas e ter cuidado com esse controle da natureza, pois as armas químicas contra os insetos são armas contra nós mesmos e contra a Terra. Muito obrigada. Tchau, tchau.